Olá, meus queridos alunos, paz e bem. Eu sou a professora Elizabeth Lima e a nossa aula de hoje é da língua portuguesa. Então, nós iremos para o livro na página 47. Então, vamos até a página 47, onde tem atividades complementares. Lembrando que todas as vezes que nós estamos realizando as atividades complementares, elas fazem com que a gente faça uma revisão do conteúdo que nós estudamos no capítulo, tá? Então, a gente, através desta atividade, também iremos realizar essa revisão, esse reestudo. Mas antes, tá? Eu quero que vocês observem na página 46, que tem divirta-se. Então, aqui nós temos vários garotos, né? Estão todos envolvidos, fazendo uns cartazes sobre o combate do trabalho infantil, tá? Então, a gente pode perceber que tem duas imagens, só que tem erros. São 5 erros. Então, vocês irão, depois da atividade, tá? Procurar os 5 erros que tem aqui nessas duas imagens, tá bom? Agora a tia Beth vai explicar as atividades complementares. Presta atenção. Primeiro, nós iremos para um texto. Então, presta bem atenção, acompanha e não esquece, gente. Depois que a tia Beth ler e explicar, vocês terão de ler novamente. Se for necessário fazer mais leitura, faça para que você tenha mais facilidade em responder as questões. Beleza? Então vamos lá. Querido diário, hoje, sexta-feira, a Kombi do seu Luiz passou um pouco antes das 3 da madrugada. Ainda bem que não estava fazendo muito frio. A noite de lua cheia estava clara e estrelada. E os cachorros uivavam em vez de latir. Só podia ser sinal de algum lobisomem no pedaço. Eu sou assim. Gosto de inventar histórias quando acordo, para ver se espanto o sono. Só que quase nunca dá certo. A gente acorda mesmo na hora em que começa a levar aqueles cestos pesados da padaria para a Kombi. Quando o seu Luiz dá a partida, o negócio é ficar de olho bem aberto e corpo muito esperto, principalmente na hora de pular com a perua andando. Qualquer descuido, um pisão em alguma pedra é tombo na certa. Ainda bem que a chuva tinha passado. Só assim, para minha mãe parar de rezar e voltar para a cama depois que eu saio de casa. E ainda bem também que a cachorrada toda estava mais interessada em correr atrás do lobisomem do que da gente. O mais difícil, como sempre, foi a entrega depois da ponte, onde as casas são mais esparramadas. Se bobear, a gente tem que disparar atrás da Kombi, que anda mais devagar, mas não para esperar, não. Daí é só canseira o resto do dia. Não dá nem para prestar atenção direito na explicação da professora. Hoje eu cheguei em casa às 8 horas da manhã e dormi só até meio-dia, pois antes de almoçar e ir para a escola, eu ainda tinha que fazer a lição de casa. Agora já são 8 da noite e eu ainda estou conseguindo escrever porque o café que tomei com pão, em vez de comida, fez meu sono chegar atrasado. Mas agora que ele chegou com força total, só estou conseguindo enxergar a minha cama. Boa noite, diário. Acho que só volto no domingo, que
Você sabe, é meu dia de folga. Além disso, vai dar para variar um pouco de assunto. Marquei um encontro com minha nova namorada, só que ainda é segredo, não contei para ninguém. Então, chegou o momento de realizar a atividade complementar e, como sempre, responde lá no caderno da língua portuguesa, ok? No primeiro quesito, a quem o menino se dirige ao escrever? Ele está falando com quem? Está se dirigindo a quem? 2. Por que o menino gosta de inventar história quando acorda? Vamos para a página 48. Terceiro quesito. Assinale a alternativa correta. A história que o menino inventou para espantar o sono foi sobre os meninos que trabalhavam, sobre os cachorros que uivavam porque havia lobisomem por perto, sobre a Kombi do seu Luiz que corria muito. Quarto, o transporte na Kombi de seu Luiz parece seguro? Sim ou não? Me explique. Quinto, releia o trecho a seguir. Depois, responda ao que se pede. Daí é só canseira o resto do dia. Não dá nem para prestar atenção direito na explicação da professora. Por que o menino apresenta tanta dificuldade para prestar atenção na explicação da professora? No sexto quesito, releia o trecho a seguir, depois responda ao que se pede. Agora já são 8 da noite e eu ainda estou conseguindo escrever porque o café que tomei com pão em vez de comida fez o meu sono chegar atrasado. A forma como o menino se alimentou no jantar é adequado para uma criança desenvolver-se de modo saudável? Sim ou não? E explique. Vou explicar, você vai dizer por quê. Sétimo, marque a alternativa em que a vírgula foi usada para isolar o vocativo na frase. A. Aqueles meninos, os entregadores de pão, acordam de madrugada. Menino, não acorde sua mãe. Os meninos trabalham, estudam e não têm tempo de descanso. Lembrando que o vocativo é um chamamento, tá? Oitavo, marque a alternativa em que a vírgula foi usada para isolar o aposto. O aposto é o que, minha gente? A explicação, tá? É uma explicação do termo anterior. A. Aqueles meninos, os entregadores de pão, acordam de madrugada. Menino, não acorde sua mãe. Os meninos trabalham, estudam e não têm tempo de descanso. Nono, complete as frases com o mesmo vocativo. Então, você vai colocar qualquer vocativo que é um chamamento. Pode ser um nome, pode ser um apelido, uma forma, uma expressão, tá? Que está chamando. Letra A. Tome cuidado ao descer da Kombi. Tome cuidado ao descer da Kombi. Tome cuidado ao descer da Kombi. Então, aqui a gente pode observar o emprego do vocativo no início da frase, só tem uma vírgula, no meio da frase, onde aparecem duas vírgulas, e no final da frase, onde aparece uma vírgula, tá? E o 10º quesito. Durante esse momento de estudo, você e seus colegas tiveram a oportunidade de analisar a situação do trabalho infantil no Brasil e no mundo. Agora você vai escrever em seu caderno o que você aprendeu e o que você pode refletir sobre esse tema. Então, vocês irão fazer um pequeno texto, lembrando de parágrafo, letra maiúscula, pontuação correta, um texto que tenha o começo, o meio e o fim, tá? Que esteja totalmente
ligado, dentro de um contexto, e vocês vão dar sua opinião sobre o trabalho infantil no Brasil e no mundo, tá? Sobre tudo que a gente estudou nesse capítulo. Na página 49, gente, tem aqui, vamos relembrar. Para relembrar o que você estudou, é só pintar a alternativa correta. Em um cartaz, o texto é longo ou curto? A pontuação usada para isolar os casos de vocativo e aposto é ponto final, o ponto de interrogação ou a vírgula. O vocativo é o termo que indica uma explicação ou um chamamento. E o aposto, ele pode indicar uma explicação ou um chamamento. Então, boa atividade, presta atenção, se necessário, leia o texto novamente, tá? Tia Beth vai disponibilizar a correção amanhã, tá certo, gente? E uma boa atividade, até a próxima aula e um beijo bem grande no seu coração, tá? Tchau, tchau!